Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou ler dos versos 17 a 24. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Podem vos assentar, irmãos. O título da mensagem desta noite é a filosofia de Deus, e eu tomo emprestado esta palavra filosofia, que inicialmente significa o amor ao conhecimento e que trata do estudo dos problemas da vida, das razões porque as coisas são como são. Segundo o entendimento humano, a filosofia, ela busca o conhecimento de si mesmo, ou seja, o conhecimento do próprio homem. Mas nós, como crentes em Cristo Jesus, buscamos o conhecimento do nosso Deus e de reconhecermos por que nosso Deus age como age. Então Deus tem uma filosofia, ou seja, Deus tem uma forma de ação, e é isso que nós buscamos entender aqui no capítulo 15 de Lucas. Você já se perguntou por que o Senhor Jesus deu esta parábola do filho pródigo àqueles fariseus? Você já se perguntou o porquê, afinal, qual a razão ou finalidade que Jesus tenha contado àquelas pessoas a parábola do filho pródigo? A resposta está nos versos 1 e 2. E chegavam-se a ele todos publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Notem do que eles acusam o Senhor Jesus: de ter comunhão com pecadores. E a parábola do filho pródigo, assim como a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, tratam desse assunto. Através dessas três parábolas, Jesus respondeu para eles porque ele recebia e comia com pecadores. Então a parábola do filho pródigo é a resposta de Jesus ao questionamento deles. Por que o mestre de vocês recebe pecadores para ter comunhão com eles? A resposta foi essa. Jesus não deu uma resposta direta a eles, mas contou-lhes esta parábola a fim de demonstrar qual é a sua atitude para com as pessoas. Essa parábola, as três parábolas que Jesus conta nesse trecho, tem como objetivo demonstrar a alegria de você encontrar algo perdido. Quando então o pastor de ovelhas, que tem 100 ovelhas e apenas uma se desgarrou, encontra esta única desgarrada, isso lhe causa grande regozijo. Quando a mulher que perde a dracma encontra, isso lhe causa grande alegria e ela anuncia aos seus vizinhos aquilo que ela encontrou. Quando o pai recebe de volta o seu filho rebelde, agora arrependido, ele se alegra, e a resposta dele é qual? Alegremos-nos, porque ele estava morto e reviveu. Esta é a resposta de Jesus à indagação daqueles homens fariseus. Em segundo lugar, é importante nós ressaltarmos a forma como a parábola foi ouvida por aquelas pessoas que ouviram naquele dia Jesus falar estas coisas. Tudo ali, naquela parábola, a parábola que nós chamamos do filho pródigo, escandalizou aquelas pessoas, menos uma coisa:
Quando eles ouviram Jesus contar essa parábola, isso os escandalizou. Lhes causou escândalo a atitude do filho mais novo com seu pai. A atitude que o filho mais novo teve com o pai era punida com morte na lei de Moisés. E eles se escandalizaram por um filho tratar o seu pai daquela forma. Também se escandalizaram pela aparente falta de atitude do pai para com o seu filho rebelde. Nós vamos falar sobre isso. Eles se escandalizaram pela maneira incondicional que o pai recebeu aquele filho rebelde após o seu arrependimento. Mas eles não se escandalizaram pela reação do filho mais velho ao saber que o pai havia recebido incondicionalmente o filho que havia voltado da terra longínqua. Interessante isso. Eles se escandalizaram com tanta coisa, mas a atitude do filho mais velho foi tida como justificada. Nós vamos olhar para 3 atos aqui, aonde nós vamos trabalhar nesta questão da filosofia de Deus, ou seja, qual é a filosofia de ação de Deus. Nós vamos olhar para a partida do filho rebelde, nós vamos olhar para o regresso do filho arrependido, e nós vamos olhar para a reação do filho mais velho, mais maduro, à ação do pai. Em tudo isso, nós queremos concluir como o nosso Deus age. Muitas pessoas querem saber, por vezes, o que Deus pensa. Você descobre o que Deus pensa quando descobre como Deus age. Deus, ele se revela nas coisas que ele faz. Irmão, se Deus fosse nos explicar o porquê ele faz determinadas coisas, nós não entenderíamos. E é por isso então que ele nos dá exemplos, como a parábola do filho pródigo, para nós entendermos como ele age. Você conhece a filosofia de Deus? Você sabe como Deus age? E você sabe responder à ação de Deus? É esse o nosso propósito nesta noite. Em primeiro lugar, a partida de um filho rebelde, versos 11 e 12. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Nós vamos olhar em primeiro lugar para a atitude desse filho mais jovem. Quando Jesus está contando essa parábola, as pessoas estão se escandalizando porque elas estão tendo diante delas a história de um fato que elas quase não acreditam que seja real. Naquele tempo e na cultura deles, um filho praticar o que aquele jovem praticou era algo de extrema gravidade. E nós vamos entender por quê. A primeira questão sobre a atitude desse filho. Quando um pai repartia, quando é que um pai repartia os bens para os seus filhos? Quando ele morria, ou seja, os bens eram repartidos entre os filhos diante da morte do pai. Somente quando o pai morria é que os filhos repartiam entre si os bens, mas esse filho está pedindo para o seu pai a divisão dos bens, estando o pai ainda vivo. Nota então que ele inverte as questões. O pai realmente tinha autoridade para fazer isso, repartir ainda em vida? Tinha, só que a posse dos bens só seria dos filhos quando ele morresse. Mesmo que ele repartisse os bens ainda em vida, os filhos só tomariam posse e fariam o que bem entenderiam quando o pai já estivesse morto. Uma segunda questão interessante é que os filhos recebiam partes diferentes da herança. Aquele jovem, por ser o filho mais jovem, receberia 1/3 daquela herança. E o rapaz que ficou em casa, 2/3 daquilo que o pai possuía. Então a primeira coisa que ele fez, ele tratou seu pai como um homem morto. Ele quer fazer alguma coisa que faz só após a morte do pai. Quando ele diz que ele quer a partilha dos bens, na realidade ele está dizendo para o pai dele: pai, para mim você morreu. E você tanto está morto para mim, que eu quero os bens que eu receberia só depois da sua morte agora. Porque mesmo que você esteja vivo, para mim você já morreu. É isso que ele está dizendo. O escândalo das pessoas é por causa disso. Além disso, mesmo que o pai repartisse a terra entre eles, o lucro da terra, o uso da terra, ainda seriam do pai até a morte dele. Por quê? Para a subsistência dele.
Então, mesmo que alguém viesse e comprasse a terra, aquela terra permaneceria na posse do pai. E mesmo que a terra não fosse vendida, os filhos não tinham o lucro da terra. O lucro da terra era reservado para o pai. Mas sabe o que acontece quando ele vende a terra? Ele tira do pai a subsistência que ele tinha para o resto da vida. É como se ele dissesse assim: pai, para mim você já morreu. E eu não estou preocupado como você vai fazer para o restante dos seus dias para se alimentar. Eu estou preocupado unicamente comigo mesmo. E o que ele faz através disso é romper a relação com o pai e com as próprias origens dele. Porque assim que vende a terra e tem o dinheiro em mãos, ele parte para a terra longínqua. Sabe o que ele demonstra? Ele demonstra um nível de desrespeito que nenhum outro livro ou narrativa do Oriente Antigo fez algo parecido. Você não encontra uma história como a história do filho pródigo em lugar nenhum dos escritos do Oriente Antigo, porque isso que ele fez era simplesmente inadmissível. Tudo aquilo que foi narrado até aqui é completamente inconcebível. Eles não podiam entender que alguém fosse fazer isso. Então agora passe para a reação do pai. Quando Jesus conta aquilo que o filho deseja fazer, os ouvintes dele estão esperando já um tipo de resposta do pai, um tipo de resposta padrão. E o que eles esperavam então é que o pai explodisse em ira, castigasse o filho por ousar tratar ele com tanta ingratidão e desrespeito. Então, quando os ouvintes estão ouvindo essa história, eles já estão imaginando a continuação da história, e eles estão imaginando da seguinte forma: agora é a hora que o pai vai explodir com ele, vai castigá-lo fortemente, e ele vai ter muitos problemas. Mas o que você vê na continuação da história? O pai, ele respeita a escolha do filho. Não tem nenhuma discussão. Notou isso na história? Nenhuma. Ninguém discute nada. Não há nenhuma explosão de ira, não tem nenhuma atitude possessiva, nem autoritária. O pai não bate no peito dizendo: você sabe com quem você está falando? Não, não tem nada disso. O pai simplesmente silencia. Não tem nenhuma reação ou murmuração por parte dele. E ele esconde a sua decepção. Você não vê o pai dizendo como ele está decepcionado com aquilo. Aquelas palavras com certeza cortaram o seu coração. Aquelas palavras com certeza o magoaram profundamente. Mas a única coisa que ele faz é ficar em silêncio e olhar para o filho que está falando aquilo. Ele não faz mais nada. O que nós entendemos com isso? Olhando para a figura do filho, nós entendemos aquilo que muitas vezes os filhos de Deus fazem para o seu Pai Celestial. Da mesma forma que aquele menino voltou as costas para o seu pai, muitos filhos de Deus voltam as costas para Deus, sem que jamais Deus tenha dado um motivo para que eles fizessem isso. Por vezes, até mesmo os descrentes se escandalizam pela forma como filhos de Deus dão as costas ao seu pai, à igreja e à sua origem. Muitas vezes até os incrédulos se escandalizam diante do comportamento de alguns filhos de Deus. O real problema ali era a forma que ele se relacionava com o pai. Ele sempre valorizou o que o pai possuía, mas nunca valorizou o relacionamento com o pai. Então, em segundo lugar, eu preciso dizer o seguinte: não se engane. Assim como aquele pai, Deus jamais obriga alguém a ficar do lado dele. Você é livre para partir. Se você quiser partir para longe de Deus, não espere que Deus faça um escândalo. Não espere que Deus murmure. Deus simplesmente ficará em silêncio. Você é livre para partir. Você é livre para fazer o que bem entender da sua vida.
Deus não vai discutir com você. Possivelmente aquele jovem revelou o plano que ele tinha para os moradores daquele lugar. Possivelmente ouviu conselhos sobre a gravidade de fazer isso. Talvez ele tenha, antes disso, dialogado com seu pai, pedindo mais liberdade. Ele queria agir de uma forma diferente da forma que desejava, mas não houve nenhum tipo de negociação. Se você quiser viver uma vida diferente daquela que o nosso Pai fala na sua palavra, você é livre. Deus não vai negociar com você. Deus não vai escrever uma contraproposta. Se você disser a Ele: Pai, eu estou indo para a terra longínqua porque eu quero gozar dos prazeres dela, Deus não vai te apresentar uma contraproposta dizendo: mas quem sabe eu te libero disso, disso ou daquilo. Não. Você é livre para partir quando quiser. Deus não vai discutir com você. Olhemos agora para o momento onde há o retorno do filho mais moço. O verso 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Depois de todo esse processo desgastante, da humilhação que ele provocou ao pai diante das outras pessoas, o texto continua narrando, e a primeira coisa que nós olhamos para o texto é a colheita da rebeldia dele. Então, nesse processo de retorno, sempre há a colheita. Ele partiu sem ouvir uma palavra do pai, mas então ele teve que provar em si mesmo a colheita das coisas que ele mesmo desejou. Observe que ele passou pela fase prazerosa da liberdade inconsequente. Ele viveu dissolutamente. Não havia ninguém para vigiar os apetites carnais dele. E esses apetites, esses desejos da carne, se apresentaram vorazmente. É como se ele não tivesse mais freios. É como se ele estivesse descendo uma ladeira cada vez mais rápido e não tendo como que diminuir a velocidade. Ele começou lentamente, mas conforme o tempo foi passando, a velocidade aumentou, até que ele não teve mais controle sobre ela. No início foi extremamente prazeroso, e assim é o pecado. Todo pecado no princípio é prazeroso. Todo pecado no princípio realmente nos traz os frutos que a nossa carne deseja. Mas após o período de prazer, vêm as consequências. Logo então ele precisa encarar a realidade, e de um gastador compulsivo, após a seca que se abate sobre aquela terra, ele se torna um servo contratado. Então o prazer do pecado foi momentâneo, e rapidamente ele caiu na realidade. A condição dele, como um empregado contratado, estava acima apenas de um escravo. Sabe como era a condição dele? Quando tinha serviço, ele recebia. Quando não tinha, não recebia. Talvez ele trabalhasse um dia e tivesse o suficiente para se alimentar aquele dia. Mas depois de 2 dias sem trabalho, a fome começou a bater a porta. Então o jovem chegou ao fim do poço, ao fundo do poço. A morte bateu a porta dele. A seca, as dificuldades acabaram com o trabalho. E a única coisa que lhe sobrou foi criar porcos. O que para um judeu como ele era a coisa mais humilhante que podia acontecer. Ele chegou ao ponto de desejar a comida dos porcos. Mas nem isso ele tinha. Sabe quando ele decide voltar? Quando a morte bateu a porta. Assim acontece com os rebeldes. Eles só decidem voltar quando a morte bate a porta. Enquanto tudo está bem, eles continuam. Então o texto, nos versos 17 e 18, narram como foi esse retorno. Tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei
irei ter com meu pai. E há algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele já tem a sua desculpa ensaiada. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É interessante isso. Ele já trouxe a frase ensaiada. Assim que eu chegar diante do meu pai, eu já sei o que eu vou lhe dizer. Ele mesmo parece ter escolhido as consequências do pecado dele. Ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então antes que o pai diga qualquer coisa, antes que o pai estabeleça qualquer castigo, ele já escolheu o castigo. Eu não serei mais chamado teu filho. E ele também já estabeleceu a solução. Faze-me como um dos teus empregados. Muito fácil, não é? Ele tem uma desculpa ensaiada, ele escolhe as consequências e ele escolhe a solução. Sabe qual é o engano dele e de todos que seguem o exemplo dele? Em tudo isso, você só escolhe o seu pecado. As consequências é Deus que determina. Você é livre para escolher em qual pecado você vai cair. Você é livre para escolher como você destruirá a sua vida. Mas as consequências estão dentro da autoridade de Deus. Você não escolhe as consequências, você não estabelece desculpas, e muito menos você estabelece a solução. Nada disso. Destruir a vida está nas tuas mãos, mas não restabelecê-la. Então nós precisamos olhar para a atitude do pai. Sabe que as pessoas que ouviram essa história, elas já tinham na mente deles mais ou menos aquilo que o pai tinha que fazer? Então, quando a resposta de Jesus foi diferente da expectativa delas, elas também se escandalizaram. Sabe qual é a expectativa delas da história a partir daqui? Primeiro, o pai deixaria o rapaz chegar até ele, cair de joelhos e pedir perdão. A expectativa deles era esta: o pai estará na frente de casa, de braços cruzados, olhando com cara brava, esperando o menino vir, cair de joelhos diante dele, se humilhar e pedir perdão. Depois que o menino fizesse isso, o pai então responderia com algumas palavras de perdão, e iria dar um sermão no menino, explicando como as coisas seriam a partir dali. Então o filho permaneceria durante um tempo na sua casa, até que o arrependimento fosse comprovado. E assim que ele tivesse o sustento suficiente, ele partiria novamente para viver a vida como ele queria. Essa era a expectativa das pessoas. Mas você já percebeu como a filosofia de Deus é diferente? Você já percebeu como Deus age de forma diferente? Esta é a filosofia do homem, mas não é a filosofia de Deus. Observe como a filosofia de Deus é demonstrada. Em primeiro lugar, o pai levanta-se e apressa-se em direção ao seu filho. Eu não sei se você consegue imaginar a cena, mas o homem já deve ter uma certa idade, e naquele tempo as roupas dos homens eram mais parecidas com vestidos, não é? Longos vestidos do que com outra coisa. Então, provavelmente para fazer isso, ele teve que arregaçar suas roupas, e então deixar com que parte das suas pernas fossem vistas. Isso para eles era algo extremamente vergonhoso. E ele teria que sair do seu lugar e ir em direção ao seu filho diante dessas circunstâncias. Mas o que ele fez? Ele foi. As pessoas todas que viram aquilo acontecer se escandalizaram, mas ele não. Notem que quando então o filho chega até ele, ele já tem as palavras ensaiadas para dizer, mas você presta atenção no que o pai faz? É como se ele nem escutasse as desculpas do filho. Ele apenas diz, mas o pai disse aos seus servos. Ele nem se dirige ao menino, porque a preocupação dele não é com as desculpas. É como se ele dissesse assim, filho, eu já sei por que você fez isso. Eu te conheço. Você não precisa me explicar por que você fez isso. Eu sei. Fui eu que criei você. Você não me surpreendeu.
Eu sei todas as razões por que você fez isso. Não precisa discutir isso agora. Nós não vamos discutir as razões por que você me desonrou dessa forma. Eu não estou aqui para discutir com você por que você foi tão desobediente. Eu estou aqui para restaurá-lo. E parece que o pai nem ouve aquilo que o filho diz. O que o pai faz imediatamente é reconciliar o filho consigo mesmo. É interessante isso. As atitudes do pai falam mais alto que qualquer palavra. Olha o que ele faz. O pai lhe dá as melhores e mais honradas vestimentas, reservadas para dias especiais. Sabe o que o pai está dizendo para ele com isso? Ele está dizendo, hoje é um dia especial. O pai põe um anel no dedo dele. Sabe o que o pai estava dizendo com isso? Eu confio em você. O pai põe sapatos em seus pés. Sabe qual é o significado disso? Você não é um escravo, você é meu filho. O pai manda que matem o bezerro cevado e uma grande festa é feita. Por quê? Porque aquele era um momento de celebração. Duas coisas que nós aprendemos sobre a filosofia de Deus. Primeira delas, não se iluda. Você não tem nada para oferecer para Deus. Pode ensaiar todas as desculpas. Nenhuma delas serve. Pode ter o seu discurso. Ele vai ser rasgado antes que você fale a primeira palavra. Não se iluda. Você não tem nada. E em segundo lugar, toda restauração vem do Pai. A nós cabe cair. Ao nosso Pai, nos reerguer. Nós só sabemos cair. Nós só sabemos desonrá-lo. Restaurar-nos, só Ele sabe. Nós não temos poder para restaurar. Só Deus tem. A nós cabe, a única capacidade que temos é desonrá-lo, desobedecê-lo e cair. Mas o poder dele tem a capacidade de restaurar-nos. E é interessante isso. Quando aqueles homens ouviram essa parte da história, foi assim que eles se chocaram definitivamente. Sabe por quê? Porque na mente deles um pai jamais podia se rebaixar tanto por causa de um insignificante filho rebelde. Por que isso? Jamais um pai ia se rebaixar e ser tão humilhado por um filho rebelde. O problema é que eles não entendiam a filosofia de Deus. Porque aquilo que falta ao homem, Deus dá pela sua graça. É Ele que nos restaura, e não nós que somos autorrestaurados. E finalmente, o comportamento do filho mais velho. E é interessante observar isso, porque muitas vezes nós lemos a parábola do filho pródigo e não prestamos atenção no fim dela. A grande lição está no fim. Um filho deixou o lar, mas um permaneceu. Os dois representam um relacionamento com o pai. Então, o comportamento do filho mais velho, nos versos 25 a 28, é dito assim: e o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então notem o que diz o texto: mas ele se indignou e não queria entrar. Observe algumas coisas. Ele chega do trabalho, ele chega à vila onde moravam, ele vê todo o preparativo da festa, com certeza ele pergunta a alguns dos servos o que está acontecendo, ele se enche de fúria quando descobre que a celebração é porque o seu pai recebeu o seu irmão de braços abertos. Quando haviam celebrações assim, era normal que o filho mais velho circulasse entre os convidados, como anfitrião junto do pai, certificando-se que tudo estava bem. Mesmo, ele podia ter tomado uma outra atitude aqui, diante da sua fúria. Ele podia ter calado a sua fúria
esperado que a festa passasse e então revelado ao seu pai o seu descontentamento, de forma privada, sem que ninguém soubesse. Mas notem bem o que o filho mais velho faz. Primeiro, ele se recusa a entrar em casa. A gente não chama isso de birra? No meu tempo chamava, não é? É interessante como até mesmo pessoas maduras dão birra de vez em quando. Em segundo, não aceita participar da festa. Aquele já apelou, né? Nem na festa eu vou. Em terceiro, o que é pior, ele discute com o pai em público. Agora ele vai xingar e vai humilhar o seu pai em público. E observe a forma do ataque verbal que ele transmite ao pai. Primeiro, quando ele começa a falar com o pai, ele não chama o homem de pai. Pai, assim... Não, ele não fala isso. Tu, olha o que tu fizeste. Como que ele tinha que começar a falar? Pai, está acontecendo isso, isso, isso. Mas ele não começa fazendo isso. Ele nem faz menção que o homem é pai dele. Em segundo lugar, ele não faz menção que o jovem é irmão dele. Este teu filho. Ele não diz assim, o meu irmão. Não usa essa palavra. Então ele acusa o irmão de manchar o nome do pai por meio da sua vida desregrada e imoral. Ele argumenta com o pai que ele trabalhou como um escravo, ele se comportou como um escravo e não como um filho. Ele se vangloria de jamais ter desobedecido às ordens do pai, apesar de ser exatamente isso que ele fazia naquele momento. E principalmente ele acusa o seu pai de favoritismo, porque o filho rebelde e desobediente ganhou um bezerro cevado. Ele, obediente, jamais ganhou um cabrito sequer. O que você aprende com isso? Sabe qual é o problema dele, da filosofia dele? É que a filosofia dele se baseava em lei, mérito e recompensa, naquilo que eu mereço. A filosofia dele se baseava no fato que havia uma diferença entre ele e o seu irmão rebelde. É como se ele dissesse, eu sou muito melhor que ele. Mas sabe que os dois pecaram no mesmo ponto? No final das contas, nem o filho rebelde, nem o filho que estava no lar tinham um relacionamento correto com o pai. Ambos pecaram do mesmo jeito, porque ambos só queriam os bens que o pai possuía. Não tinha diferença entre eles. Iguais. Um permaneceu em casa, o outro foi para as prostitutas, mas eram iguais. Não tinha diferença. Olha agora para a atitude do pai. Novamente golpeado. Primeiro ele foi golpeado pelo filho mais jovem, com o desejo de partir. Agora ele é golpeado pelo filho mais velho. Mas notem que em ambos os casos ele tem a mesma reação. Primeiro, ele buscou a restauração da comunhão. Notem que em momento algum o pai acusa o filho de nada. É como se novamente ele dissesse, eu sei porque você está se comportando assim. Eu sei porque você está tendo essa reação. Ele simplesmente buscou a restauração. O filho não tinha um bom relacionamento com o pai, mas o pai tratou de restaurar a comunhão com o filho mais moço, tanto quanto buscou restaurar a comunhão com o filho mais velho. Em segundo lugar, ele não reage como alguém que foi ultrajado. Apesar de não ser chamado de pai, ele faz questão de chamar o jovem de filho. E ele faz questão de demonstrar que tudo aquilo que ele possuía também era propriedade do seu filho. E ele reage com amor e ternura aos ataques de fúria do seu próprio filho. E então ele diz a razão para isso. Verso 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. O que ele ensina aqui? Ele simplesmente quer dizer ao filho, eu apenas quero que você se alegre comigo. Eu sei todas as tuas razões. Eu já sei tudo que você tem a me dizer. Realmente você foi fiel em todo este tempo. Eu quero apenas que você entenda
como é que eu ajo? Nós começamos falando que essa parábola foi a resposta de Jesus porque ele comia com publicanos e pecadores. Então nós temos que concluir de duas formas. Como Jesus respondeu a eles? E aqui nos leva a entendermos duas coisas. Como é e quando é que nós entendemos pela palavra de Deus a necessidade de se aproximarmos do Pai Celestial? Quando nós quebramos a comunhão com o nosso Pai Celestial, Jesus aqui mostra qual é o princípio, qual a filosofia de Deus para nós nos aproximarmos dele. Em primeiro lugar, jamais elabore seus próprios métodos. Não é você que decide como se aproximar do Pai. É Ele que determina o modo. Na filosofia de Deus, o modo de aproximação pertence a Ele, não a nós. Você deseja se aproximar mais de Deus Pai? Não se justifique. Não ofereça ressarcimento pelos seus erros. Nenhum de nós pode arcar com o preço dos nossos pecados. Você, quando se reaproxima de Deus, não dê desculpas. Entenda que tudo nesta aproximação depende única e exclusivamente da graça e misericórdia do Pai. Não há mérito algum em você, apenas e somente um verdadeiro arrependimento. Estamos nos aproximando de Deus, entendamos que é tudo pela graça dEle. Não invente desculpas pelos seus erros, justificativas pelos seus pecados, frases de efeito diante das tuas falhas, qualquer questão diante da tua fraqueza. Apenas venha, é o Pai que faz o resto. Quando você vê outros se aproximando do Pai, porque sim, é real que muitos irmãos podem cair em pecados, às vezes públicos, e Deus pode trazê-los novamente à comunhão. Quando nós vemos irmãos que caem em pecado, se reaproximando de Deus, qual é a filosofia de Deus para nós? Em primeiro lugar, se alegre juntamente com Deus. Não é isso que ele fez? Se alegrou pela ovelha perdida, se alegrou pela dracma perdida, se alegrou pelo filho pródigo, então se alegre quando almas que caíram se reaproximam do Senhor. Em segundo lugar, nunca se recuse a ser um instrumento de restauração na vida de outros. Foi isso que aquele jovem fez. Nunca se recuse a que Deus lhe use para restaurar a vida de irmãos que caíram. E em terceiro lugar, jamais, nunca debata com o Pai sobre merecimento. Nunca discuta com Deus se alguém merece ou não. Pelo que eu conheço da Bíblia, eu e todos vocês só merecíamos o inferno. Nada mais. Vamos chegar ao céu não por quem somos, mas apesar de quem somos. Jamais discuta com Deus sobre merecimento. Verifique, finalmente, aquilo que faltou aqueles dois jovens verificarem. O grande problema deles é que o foco deles não estava no relacionamento com o Pai, estava naquilo que o Pai podia dar a eles. E é aqui que muitos crentes se perdem. A filosofia de Deus começa em primeiro lugar no fato que Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. Você pode servir a Deus nessa igreja de diversas formas. Você pode usar os dons que Deus lhe deu com toda a liberdade. Você pode abençoar missões, abençoar famílias, ministérios da igreja, mas nunca perca de foco a filosofia de Deus. Antes de qualquer destas coisas, é o nosso relacionamento com Ele que importa.
você pode fazer tudo isso e ser tudo vão. Não valer absolutamente nada. Qual a diferença entre o filho que foi para longe e desperdiçou os bens do pai e o filho que ficou em casa e não usou nada que o pai tinha? Nenhuma. Porque ambos perderam a oportunidade preciosa de ter comunhão com seu pai. A filosofia de Deus começa pelo fato que, primeiro de tudo, é entre nós e Ele. A nossa comunhão com Ele está antes de todas as coisas. Então eu quero terminar com 3 indagações. Por qual razão você serve o Pai? Você sabe dizer? Afinal de contas, por que você está aqui? Por que você participa do ministério dessa igreja? Por qual razão você quer servir o Pai? Em segundo lugar, o Pai é realmente o seu maior tesouro? O maior tesouro que você tem é o Pai. Você já aprendeu a se alegrar no Pai? Todos nós passamos por momentos de grande dor. Você já aprendeu a se alegrar no Pai quando tudo ao seu redor desmorona? Quando tudo está triste e difícil? E finalmente, a visão do Pai, a filosofia do Pai, é a mesma que a sua? Você concorda com a filosofia do Pai? Você aceitaria o irmão rebelde que desperdiçou tudo? Você concordaria com o pai que a atitude dele foi a melhor, recebê-lo de volta? Ou você ficaria embirrado do lado de fora da casa, reclamando que o pai foi injusto? Você concorda ou não com a filosofia de Deus? Irmãos, concordar com a filosofia de Deus significa que nós estamos andando de acordo com aquilo que Ele quer para nós. O maior tesouro da igreja se chama perdão e restauração. Porque perdão e restauração são aquilo que nos diferenciam do mundo. O mundo pode imitar muita coisa da igreja, mas o mundo é incapaz de ver perdão e restauração. A filosofia do Pai é esta: restaurar através do perdão. É a sua também? Você aceita a filosofia do Pai na sua vida? Você é capaz de viver pela filosofia do Pai? Que Deus nos abençoe, que saibamos aplicar isso em nosso viver. Vamos fechar os nossos olhos.